Fala, turma! Está começando mais um episódio do 90 Acima, seu podcast de assuntos especiais e convidados extraordinários. E hoje estamos recebendo a presença dessa ilustre pessoa aqui, um grande amigo, que vai falar para a gente seu nome, o que faz, mas sem dizer a profissão. Muito bom, Léo. Primeiro, cara, muito obrigado, viu, pelo convite. Uma honra estar aqui. Sempre um prazer, com você no 90 Acima Podcast, uma honra. Além de tudo, antes de tudo, sem falar a profissão, eu tenho muito orgulho dessa marquinha aqui, que eu tive a honra de fazer parte do desenvolvimento dela. Então, eu já tenho uma história muito bonita com a Minasul. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou Eric Costa, tenho 35 anos, sou pai da Serena, marido da Tassi, filho da Patrícia e do Adelso, neto do Zezinho e da Vanilda. Tem uma turma para falar aqui, tá? Do Dinho, da Nair. Família grande. Muito. E muito sonhador, e acredito que tenha vindo no mundo para espalhar energia positiva através da comunicação, através da educação. Então, sem falar minha profissão, acho que essas seriam boas palmeirense. Pode falar isso também? Pode, tá liberado. Acho que essas seriam boas formas de começar a me apresentar. Porque senão a gente vai agrupando, né? Falando assim, sou publicitário, sou... Aí não, colocando em caixinhas, exatamente, né? Exatamente. Gente, o Eric, querendo ou não, Eric, vou colocar você em caixinhas agora. O Eric é publicitário, professor universitário e também é fundador de um movimento de lideranças aqui em Varginha, que é o Lidera Lab. E esse é o assunto da nossa conversa, massa, né? Cara, que bom. Eric, vamos começar a falar sobre criatividade. O que é criatividade? Boa, Léo. Cara, eu gosto muito de definir criatividade como combinatividade. É a capacidade que você tem de combinar coisas que talvez num primeiro momento não pareçam combinar. Exemplo? Bom, vamos pegar duas coisas que são extremamente criativas, que fazem parte do nosso cotidiano há muito tempo. Eu lembro na escola, nunca fui muito bom de matemática. E aí tinha uma professora que dizia assim, você nunca vai andar com a calculadora no bolso, você tem que aprender a fazer conta. E hoje, graças à criatividade de alguém, colocaram aqui dentro câmera, calculadora, filmadora, uma quantidade de coisa absurda que faz com que o celular seja extremamente criativo. Que muitas vezes você nem sabia que precisava, né? Não. Total. Cara, como é que a gente hoje convive? Eu cheguei agora há pouco para gravar, já te mandei uma mensagem. Léo, tô aqui. Então a gente tem muito essa ligação com o telefone hoje, né? Mas tentando pegar outros exemplos de criatividade, cara, eu gosto muito de quando você tem, exemplo, né? Uma música que fez sucesso no passado e você junta ela com outro estilo musical hoje e acaba fazendo sucesso. É muito criativo. A gente não precisa de complexidade para ser criativo. Tem até um livro chamado Flow, que ele diz que o mais alto nível de complexidade é o simples. Portanto, que é interessante a gente pensar, tem um outro livro também que chama Pense Simples, de um mineiro, inclusive Gustavo Caetano, que o mais simples que a gente conseguir fazer as coisas é o melhor de fato, né? Se você consegue atingir um nível de maturidade, simplicidade, unindo duas coisas diferentes, que é o caso da criatividade, certamente você tem uma ideia inovadora, uma ideia fora do padrão. Existe um perfil onde a criatividade se faz presente ou a criatividade ela pode ser exercida inclusive no agronegócio? Com certeza, cara. Eu acho que inúmeros exemplos de criatividade no agronegócio. Não precisa ser publicitário. Nunca na vida. Eu acho que criatividade... Tem algumas coisas que eu acho que são básicas assim, para a nossa vida. A criatividade é uma delas. Criatividade, por exemplo, para educar um filho. Né? Eu tenho uma menina de 2 anos e 10 meses e eu gosto muito de dizer que eu prefiro divertir ela no intuito que ela aprenda do que ensinar no intuito que ela se divirta. Então, isso já é criativo, porque para ensinar, eu estou ensinando ela, estou desfraudando ela. Eu conto uma história imensa de que o que ela vai fabricar ali no vaso vai para a Copasa. Para ela entender a lógica do negócio. E aí, outro dia eu levei ela lá na Copasa, na porta, é claro, para dizer, filha, veio parar aqui. Sério, pai? Então, ela se diverte e aprende o que ela tem que fazer. Então, cara, de fato, eu tenho plena convicção que a criatividade não tem nenhuma ligação com a academia de publicidade ou de jornalismo ou de qualquer outro conteúdo ligado à comunicação. Eu acho que a criatividade ela deveria ser treinada desde muito cedo, assim, sabe? Porque soluções criativas para os mesmos problemas, formas de pensar, formas de educar filhos, formas de resolver problemas, para tudo a criatividade encaixa. Cara, 90 Acima podcast. 90 Acima é uma graduação de pontuação de café
E nós estamos aqui discutindo criatividade. O nome é criativo, o contexto é criativo. Então, assim, eu acho que não existe limite para você falar de criatividade em nada, Léo. Nada, nada. Cara, se você for pensar na medicina, quantidade de coisa criativa que já existiu, que nos faz chegar até aqui. Sei lá, na engenharia, no agronegócio, que é onde eu quero chegar. Quer ver um exemplo? Tem um grande amigo que trabalha com máquinas colhedoras de café, que o seu pai, há 20 anos atrás, desenvolveu uma tecnologia para facilitar a colheita do café, que é o pessoal da Mac Reis, grandes amigos, grandes amigos. O implemento, né, colhedora de café, é extremamente criativo. Ela otimiza a produção, ela ganha tempo, ela te dá qualidade nessa colheita, ela te economiza a longo prazo, porque você vai ter uma alta produtividade. Isso é muito criativo, cara, e totalmente ligado ao agronegócio. Fora isso, você tem um outro contexto muito criativo no agronegócio, que é valorizar as origens do café. Vamos falar só de café. Sim. Então hoje sai gente do mundo inteiro para vir aqui no sul de Minas conhecer as origens. Uma origem sul-mineira, beleza, mas você tem um café diferente, diferentes terroirs, né? Hoje a gente já pode falar isso. Você tem um café ali em Cristais, que é completamente diferente de um café aqui de Carmo de Minas, que é diferente de um café de Três Pontas, que é diferente de um café de Coqueiral. Cara, e a percepção disso para mim é criatividade, que você dá um nome para cada um, você cria um contexto, uma história para cada um. Isso é muito criativo, né, cara? Eu acho que cabe em qualquer lugar. Com certeza, e o que cabe em qualquer lugar também é liderança, né? Muito. E conta pra gente, que movimento que é esse sobre liderança que você está encabeçando, como surgiu a ideia, como que a criatividade se encaixa nisso? Que legal, Léo. Cara, o Lidera Lab é uma escola que tem como missão futurizar. A gente gosta muito de falar isso. Mas o que é o futurizar? É você trazer alguém, nós estamos aqui no sul de Minas, né? Trazer alguém que já errou, já acertou, criou basicamente um modelo e vem aqui nos ensinar. Porque muitas vezes pode ser que a gente não tenha experimentado isso ainda. Então, o futurizar não é uma bola de cristal. É conversar e aprender com alguém que já errou. Cases de fracasso. Ótimo exemplo. A gente costuma romantizar muito, né, esse contexto de liderança, olhar só os acertos muitas vezes. Só 1% que deu certo. Cara. Bicho, se você puder aprender com alguns erros, você já não erra aquilo. Você pode errar outra coisa, mas aquilo provavelmente você não erra. Eu costumo dizer que a gente não precisa errar para aprender, a gente pode observar o outro, exato, né? Exato. O erro, ele tem que ser muito celebrado, Léo, porque ele te ensina muito, cara. Você tem que saber aprender com o erro. E aí entra o papel da liderança. Quando eu fui 14 anos sócio da Tupã, na hora que eu brinquei aqui, né, do exemplo da marca, tive a honra de ter encabeçado o processo que transformou a marca da Minasul lá atrás. Isso deve ter uns 6 anos já. O Pinheirinho, ele era para trás. E naquela ocasião, numa conversa com a comunicação aqui, eu falei, poxa, nós temos que colocar ele para frente, a Minasul é muito para frente. Então é uma observação criativa, extremamente simples, que era só um contexto do Pinheirinho para trás, agora ele é para frente. E é muito mais a ver com o que vocês são, né? É para frente que se anda. Beleza. Nessa jornada toda de agência, eu percebi que a gente precisava sempre sair daqui para treinar, para aprender com não só liderança, para aprender questão técnica de comunicação e marketing mesmo. Tudo isso era fora. BH, São Paulo, Rio, Florianópolis, sempre fora. Falei, poxa, cara, isso dificulta um pouco. Então o que acontecia? Nós éramos 3 sócios, numa altura na agência a gente chegou a ter 22 pessoas no time. Como é que você leva 22 pessoas para um treinamento de São Paulo? Escolher? Aí você privilegiou, aí você não deu oportunidade. Qual que é o critério? Qual que é o critério? E quem diz que aquela pessoa não é justa de ter uma capacitação? Exato. O que a gente fez, cara? Então, você calculava aí deslocamento de 10, de 15, de 20 pessoas, hospedagem de 10, de 15, de 20 pessoas, alimentação, tempo, que é o principal. Não, quanto tempo você gasta para ir para São Paulo? E de volta você não gasta menos de 10 horas. Porque você para, lá dentro você se movimenta. 10 horas do seu dia. O que a gente fez? Cara, ao longo dessa jornada, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa que está em grandes empresas, que vem desempenhando grandes papéis importantes aí no mercado. Então a gente começou a trazer essas pessoas para o sul de Minas. Então eu movimento uma pessoa e posso colocar 300 aqui num auditório para aprender com essa.
Então, essa é a grande missão do Lidera, assim, é democratizar o aprendizado de forma muito prática, muito prática. São 5 horas de imersão em que a pessoa sai dali com alguns insights para colocar no seu negócio no dia seguinte. Não tem blá blá blá, não tem enrolação. As pessoas que vêm são pessoas que vivem o que ensinam. Eu sou professor, você é professor, não estou desmerecendo a nossa carreira, a nossa cadeira, mas existe uma diferença muito grande entre ler um livro e ensinar ou viver aquilo, tomar um soco na cabeça errando e ensinar. Porque você vai ensinar... Eu sou acadêmico, sou mestre em administração pública, sou professor universitário, como você bem colocou, mas quando eu ensino rotinas de agência, que foi minha vida de 14 anos, é muito diferente de um professor que ficou somente dentro de sala 14 anos, que somente viveu aquilo em livros, em vídeos, em outras aulas. Prática, né? É diferente, cara. Falando em prática, Eric, a gente vai para os modelos de liderança. Legal. Né? A gente vem aí, um modelo que era muito aplicado, é aquele modelo autocrático, né? Do autoritarismo, do eu mando, você tem que fazer. Sim. E a gente tem uma ruptura indo para uma liderança mais democrática. Com certeza, né? Com certeza. E talvez a gente esbarre aí, muitas vezes, nessa transição, né, do negócio da família. Perfeito. Né? Como lidar com isso? Qual que é a importância da liderança nesse momento de sucessão familiar? Que pergunta maravilhosa, Léo. Mas eu vou além dessa tua pergunta com uma questão muito interessante. Eu acho muito honroso e importante que ao longo de um período de gestão ela seja realmente autocrática. Sabe quando? Quando você não tem dados. Se você não tem dado para tomar decisão, realmente a melhor decisão é a opinião de quem manda. Então, a frase alguém tem que tomar a frente. Então, eu gosto muito de falar assim, se nós temos dados, vamos tomar decisão baseada em dados. Se não temos dados, vamos na opinião. E aí, vamos seguir a minha. Entendeu? Aí prevalece a experiência. Por quê? Porque pode ser, né? Pode errar, mas precisa de tomar uma decisão. Então, eu acredito muito que essa decisão democrática que você citou hoje tenha que ter uma ligação muito forte com dados na tomada de decisão. Então, vou te dar um exemplo dentro de casa, que é o Lidera Lab. A gente hoje mapeou o perfil dos nossos alunos, qual é a carreira deles, quais empresas eles estão, qual é o momento que eles vêm treinar com a gente, porque nós temos temas diferentes, né? Então, o próximo agora vai ser Disney, os segredos do encantamento Disney. Pode ser, por algum motivo, que determinada empresa que veio nos outros lideras não se interessa pelo tema, apesar de ser um tema extremamente relevante, ela tem o direito de não participar. Eu preciso entender por que ela não foi. E aí eu só consigo entender isso com um dado. Eu não posso, eu acho que ela não foi porque ela já foi na Disney, então ela não vai querer aprender com a Disney aqui. Já leu um livro que fala sobre, já participou de uma outra formação sobre. Aí é opinião. Então, eu discuto isso muito com o André, que está no nosso time, com o Wilder, que está no nosso time. Quais dados que nós vamos utilizar para tomar essa decisão? E outra, trazendo isso para a sucessão, que foi o que você falou. Tentando entender um pouco do cenário do agronegócio em si, fazenda, né? E isso é muito natural que seja uma coisa familiar. Eu sei que hoje um volume expressivo de produtores rurais tem essa construção de que o pai, o avô começou isso lá atrás, né? E hoje você pode perceber que tem existido um retorno dos jovens para o negócio do modelo que antigamente era só agricultura familiar e que hoje já começa a ter um porte de empresa. Se você parar para entender que a fazenda é uma empresa, você consegue ter uma lucratividade muito boa nela. O problema é que, como não existia gestão, não existem dados, acaba que a opinião prevalece, no caso daquele que é o mais antigo da fazenda, normalmente o pai, o avô. Então, as novas gerações acabam não tendo voz para tomar decisão. Você está vendo que a mecanização, você está vendo que tal insumo, você está vendo que o momento de compra, mas só que aí não tem um dado para provar isso. Aí o que acontece? Fica somente na opinião do dono, do pai, do avô. Então, Léo, aí saindo agora só do agronegócio, a gente precisa entender a empresa como algo que necessita de dados para dar o próximo passo. Você sai daqui, Léo, para
para São Paulo sem GPS? Na Fernão Dias sai, isso é uma reta só. Acabou a rodovia. A hora que você entra em São Paulo, você liga para ter os dados. Deixa eu ver aqui, tem algum engarrafamento? Qual o melhor caminho? Você sabe se locomover em São Paulo? Eu não sei, eu preciso de GPS. O que é isso? É uma orientação semelhante para a sua empresa. Quais são os dados que a gente precisa de ter para a empresa? Eu preciso ter precificação, eu preciso ter concorrente, eu preciso ter performance do time, eu preciso ter custo fundamental. É o GPS da empresa, cara. Então, é um exemplo muito simples para dizer, empresas que são autocráticas normalmente estão carentes de dados. Empresas que são mais democráticas já entenderam que a maturidade ela vai passar por leitura de dados. Cara, uma reunião tem que ter dado. Não dá para você... Não, eu acho... opinião, né? Aí fica a minha. Aí prevalece a minha porque eu sou o sênior aqui da história, entendeu? E essa busca por dados nos leva a um outro ponto, né? Para a gente já caminhar para finalizar o nosso bate-papo. A busca pela excelência. Sensacional. É muito importante essa busca constante. E aí, você citou sobre a Disney. Que paralelo você consegue fazer sobre essa busca pela excelência, essa busca pelo encantamento e a cafeicultura? Muito bom, Léo. Cara, primeiro que a Disney hoje ela é reconhecida no mundo, né, como o lugar mais feliz que existe. Essa foi a premissa do Walt Disney quando criou a Disney. A Disney toda tem 100 anos, né? Eu acho que isso ele deve ter dito há uns 60 anos atrás, 60 e poucos anos atrás, quando eles abriram a Walt Disney World, né, em Orlando. Que, inclusive, nós vamos lá esse ano levar um grupo de empresários em novembro para conhecer e imergir durante 6 dias. Na prática, lá, durante 6 dias. Na Disney, Universal, Cirque du Soleil, Great Place to Work, alguns lugares muito interessantes lá em Orlando. Beleza, vamos puxar isso agora para fazer esse paralelo. Lá não é só um parque de diversões, é um lugar que se preocupa muito com as pessoas e com os processos. A Disney tem processo para absolutamente tudo. Se cai um Mickey no chão e durante a parada das 3, que às 3 horas tem a parada, né, que acontece lá, que é aquele desfile dos personagens e tal. Se o menino deixa cair, uma menina deixa cair um Mickey ali, um carro passa por cima, eles têm um processo para fazer. Se uma criança se perde, essa é maravilhosa, inclusive. Se uma criança se perde dos pais, que é algo que acontece com muita frequência, eles têm um processo para resolver isso. Qual é o processo? Chega alguém que percebe que tem uma criança perdida e diz assim, oi, tudo bem? Tenta perceber qual é a língua que ela fala, né? Essa criança fala. E fala assim, nossa, parece que seus pais estão perdidos, né? Não é você que está perdido, são seus pais. Então aquilo ali já gera um senso de segurança e pertencimento na criança. Isso, obviamente, agachado na altura da criança. E aí diz assim, pois é, me fala, qual foi o último lugar que você lembra de ter visto eles? Aí fala, foi perto do tal lugar. Pronto. Ele já se comunica com algumas pessoas, fala, olha, perceba se tem pais procurando filhos aí em tal lugar, nessa região, tal. Já se comunica com todo mundo, vai caminhando em direção a esse lugar, não dá outra, passa 2 minutinhos, acha os pais. Isso é muito interessante. Se a pessoa esquece onde estacionou o carro dentro da Disney. Pela hora ela sabe onde parou. Pela hora, tem um estacionamento que é direcionado, então a pessoa pergunta, deixa eu ver seu ticket, que hora você estacionou? Eu cheguei 9 horas. 9 horas, então entra aqui. Entra naquele carrinho de golfe da Disney, vai, roda, pum, para na frente do teu carro. Só como é que ele sabe isso? Processo. Então, a excelência, agora fazendo contexto com o agronegócio, a excelência Disney e a excelência do agronegócio, elas se casam quando a gente entende que é necessário processo. Vou te dar um exemplo que não é agro direto, que já está na indústria, mas provém do agro, que é a Ambev. Lá atrás, quando era só Brahma, existia uma receita para cada lugar que a Brahma fabricava. Imagina, era a mesma cerveja, mas tinha gosto diferente, tinha acidez diferente, a quantidade de água diferente. Por quê? Porque cada mestre cervejeiro fazia de um jeito. Como é que você consegue dar o próximo passo? Eu gosto de Brahma de Jaguariúna. E você? Não, eu gosto de Brahma do Rio de Janeiro. Não, eu gosto de Brahma... Não, velho, tem que ser a mesma. Eles entenderam que o processo tinha que ser um só. Aí agora chegando no café. Vamos falar só do café. Quando você trata um contexto de café especial, antes de mais nada, já é uma experiência.
você educar o seu cliente final a tomar um café sem açúcar, você ter um processo muito rigoroso, porque é engraçado você conversar algumas vezes com um produtor rural focado em café, que ele esquece que o café é um alimento. É um produtor de alimento. Sim. O café é um alimento. Então, assim, o nível de excelência vai partir lá do início do processo, obviamente da colheita, obviamente da secagem. Tem uma história que a gente ouve falar, não sei se ainda é assim, mas que é o processo de coleta seletiva que acontece na Colômbia, que é colher o fruto maduro. E na PAC de Varginha também. Já acontece Já isso? acontece. Colher o fruto maduro, que é diferente de você colher absolutamente tudo, fazer aquela varreção, ter o PVA, né, o preto, verde, ardido, misturado com tudo, com pau, com folha, com não sei o quê, não tem processo. Ou tem um processo ruim. Aí você não alcança a excelência. Óbvio que é muito simples falar. Nós estamos numa posição muito privilegiada aqui, numa mesa com ar-condicionado, sentadinho, falando. É muito diferente de estar lá no campo, mexendo. Só que processo, Léo, se cabe num parque de diversões que recebe 70 mil pessoas todos os dias, deve dar para fazer no campo. Porque não é possível que é tão mais difícil assim. A gente tende a olhar para os nossos próprios negócios como o mais difícil do mundo. Na época da pandemia, nós tínhamos ali uns 30 clientes fixos na agência, dos quais 25 ligaram para suspender o contrato. O que aconteceu com o faturamento da agência? Quase zerou. E aí depois eu conversando com um a um, a gente elaborou uma pesquisa, conversando com um a um, o setor de imóveis fala, nossa, o meu vai ser o último a recuperar. Setor de construção civil, nossa, o meu vai ser o último a recuperar. Setor, o que você... A minha dor é mais doída. É muito mais. Léo, eu posso estar com uma unha quebrada e você pode estar com um tumor. A minha dói mais que a sua. Pra mim. Pra mim. A minha é sempre a maior dor, cara. Não tem jeito. Então, o agronegócio vai sempre dizer que é o mais difícil, assim como o setor moveleiro vai dizer que é o mais difícil, assim como o setor de produção audiovisual vai dizer que é o mais difícil, assim como produção automotiva. Mas não tem desculpa para não fazer diferente, para não implantar um processo, para não buscar excelência. Né? Excelência, Léo, é processo para a Disney. Ela diz que o segredo do encantamento Disney está nos processos, para absolutamente tudo. E eles têm uma pergunta muito maravilhosa, né? Que faz uma pesquisa com você e você deu 9.8, 9.5. Ela pergunta, o que falta para você me dar 10? O que eu preciso fazer para alcançar uma nota 10 com você? Me dá esse feedback. Olha, Eric, você precisa falar menos. Pronto. Na próxima eu vou falar menos, Léo, para poder alcançar o 10. Não, Eric, você precisa vir de branco, você veio de preto. Na próxima eu vou vir de branco. A Disney aprendeu a ouvir. Porque é algo que a gente precisa aprender, né? Exatamente. Para trazer para as nossas culturas, a cafeeira, a produção de leite. Com certeza. Programa Balde Cheio, que trabalha aí a excelência do leite. Quantidade de programas de gestão na fazenda, PDGC. Tem muito programa de gestão ligado à fazenda, que é sempre pensando na excelência. A excelência melhora o teu preço, você remunera melhor seu colaborador. Você tem muito caminho dentro disso, cara. Então, acho que aprender com a Disney e aplicar em qualquer lugar é muito, muito valioso. Aliás, aprender com quem faz certo, né? A Disney foi só a sua pergunta. Então, aprender com quem está fazendo certo. É isso, futurizar, né? Deixa eu ver o que esse povo está fazendo certo. Eu quero fazer também. Meu amigo, tenho certeza que esse papo nosso também ia se estender por muitas e muitas horas. É sempre bom conversar contigo. É sempre bom discutir futuro contigo. Que bom, Léo. Te agradeço imensamente a oportunidade de recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Os nossos estudos estão sempre de portas abertas. Desejar sucesso na próxima edição do Lidera Lab. Obrigado. Que vai acontecer em setembro, né? 19 de setembro, a gente recebe aqui o André Boing, que é especialista na cultura Disney. Aproveitar e mandar um abração para ele, André. Se assistir, vou mandar para ele, tá? Pode mandar. Pra ele poder assistir. Segue a gente, André. Segue a gente aí, André. E nós vamos te esperar aqui, dia 19 de setembro, para encantar e inspirar mais de 340 líderes que vão estar com a gente lá. Inclusive, tenho a honra de ter a Minasul como aluna também no Lidera Live. Espero vocês lá para a gente aprender dessa vez sobre cultura, processo e encantamento Disney. Muito obrigado, viu, Léo? Acesse a rede social do Eric, acesse a rede social do Lidera Lab para você ficar por dentro de como se inscrever. Não guardei a hora, né? Vai lá direitinho, o Eric te explica, viu? Vai se abastecendo de conteúdo. Eric, muito obrigado. Léo. Cara, uma honra estar com você mais uma vez.
Você sabe do carinho que eu tenho com você, do respeito. Posso contar uma curiosidade final aqui? Mas se eu não for passar vergonha... Quando eu era moleque, tive uma banda na escola. E o Léo, cara, era o jornalista da escola e ganhou o presente, olha que arrependimento, hein, Léo, de cuidar de 5 meninos para organizar uma banda. Primeiro dia ele chegou lá com um caderninho, já com a cabeça de gestão no negócio, definindo o papel de cada um, pedindo que cada um desse feedback uns para os outros. O que você acha que você tem que melhorar? O que você acha que você tem que fazer? A cabeça desse cara aqui, isso foi em 2005. 20 anos. 2005, 19 anos, Léo. Muito obrigado, viu, cara, por ser sempre agradeço, esse cara cara. iluminado que você é, esse cara inteligente. E eu que Uma agradeço. honra estar aqui com você Poder sempre. ter pessoas assim na minha jornada. O que você precisar, pode contar comigo. Tamo junto, viu? Valeu, querido. Obrigado. Valeu. Tamo junto. E você aí de casa, continue seguindo a gente nas redes sociais, compartilhe com seus amigos esse episódio do 90 Acima. A gente se despede, mas na próxima semana a gente está de volta. Grande abraço! Valeu. O ciclo já tem 9 anos que eu uso aí. Muito vigor na planta, crescimento de ramos, muito bom o produto. Dá rendimento de grão, de peneira. Deu 144 sacos por hectare. Muito boa a produtividade. É muito bom o produto. O ciclo para nós é muito bom.